E seguimos com o nosso compromisso de ajudar o associado do Santos a escolher a melhor opção para presidir o Santos no próximo triênio. Como vocês sabem, sábado agora, dia 9 de dezembro, teremos eleições presidenciais do Santos. E ao longo desta semana, estamos trazendo vídeos com os candidatos respondendo alguns tópicos com as suas propostas. Já tivemos a participação do candidato da Chapa 1, Ricardo Agostinho, e nesta terça-feira temos a participação do candidato Rodrigo Marino, da Chapa 3. Então, deixo aqui o candidato falando sobre as suas propostas e também vou deixar na descrição as redes sociais do candidato para que você também possa encontrar outras propostas. E fique ligado aqui no canal que vamos trazer outros candidatos que nos retornaram mostrando as suas propostas. Eu sou Rodrigo Marino, tenho 49 anos, 46 anos de sócio do Santos Futebol Clube. A minha formação acadêmica é administração de empresas, sempre tive na minha vida profissional a minha atividade voltada para a minha carreira. Trabalhei 20 anos numa multinacional, sempre liderando equipes, sempre lidando com orçamentos muito grandes, orçamentos até maiores do que o orçamento do Santos Futebol Clube. Então, para mim, liderar pessoas, liderar equipes e trabalhar com um orçamento grande não é uma novidade, não é um desafio, é uma coisa que eu fiz a minha vida inteira e com certeza no Santos não vai ser diferente. É um desafio, sim, mas a gente sempre trata, e eu sempre tratei isso com muita responsabilidade e tranquilidade, muito empenho, e sempre obtive muito bons resultados. No Conselho Deliberativo fiquei por 5 mandatos, onde ocupei cadeira na Comissão Fiscal, onde presidi 2 comissões na penúltima gestão, sempre muito atuante, brigando pelas coisas do Santos Futebol Clube, pelos interesses do clube. Na última eleição fui candidato, ficamos em 2º lugar, e nessa eleição novamente me candidatei com propostas viáveis, com propostas que podem mudar o Santos de degrau, de patamar, e voltar a ter um time competitivo. A nossa missão é voltar a ser campeão. Com relação à SAF, eu tenho dito que a SAF é uma tendência no futebol brasileiro. Muitos clubes já estão aderindo. Porém, existem alguns outros tipos de investimento diferente da SAF que podem ser muito interessantes ou até mais interessantes do que a própria SAF. Quando a gente fala de SAF, o que a gente está visando? Está visando uma injeção de capital no clube e está visando uma gestão profissional do clube de uma maneira geral. Para isso, outros modelos me agradam mais. Por exemplo, o modelo de parceria me agrada muito mais que o modelo de SAF, pois a parceria você consegue a injeção de capital, você consegue uma gestão profissional para o clube, mas você não vende o clube continua sendo do seu torcedor, o verdadeiro dono. Então, é uma oportunidade ainda melhor do que a SAF. Eu tive há 30 dias atrás na Europa, estive em Portugal, estive com o presidente do Braga. O presidente do Braga me perguntou se eu gostava do modelo de parceria. O Braga fechou com a QSI, vendeu 30% do clube para a QSI por 50 milhões de reais e me falou que a QSI quer fazer a parceria com o Santos e que estaria disposta a colocar 200 milhões de euros. É 1 bilhão de reais. Ele me perguntou se eu me interessava, eu disse que sim, ele falou, então volte aqui em janeiro, que eu te coloco com a QSI e o Santos pode fazer essa parceria com a QSI. Eu achei muito mais interessante do que propriamente a SAF. A Arena do Santos ela já é uma realidade no papel, certo? Temos um documento assinado entre Santos Futebol Clube e W Torre, aonde está no momento agora de captação de recursos. Já está definido o modelo arquitetônico, já está definido um modelo de viabilidade econômica, e agora é captar recurso e seguir em frente com a construção. Eu sou totalmente favorável, aliás, fervorosamente favorável à construção da arena. Precisa acontecer. Então eu vou dar celeridade na construção e me doar para que esse projeto saia do papel e aconteça. O Santos precisa da arena e o seu torcedor merece. Aliás, falando em torcedor, a gente vive problemas com venda de ingresso. Existe hoje um regulamento feito de maneira errada, né, que precisa ser corrigido,
para que todos os torcedores democraticamente possam ter oportunidade de comprar esses ingressos. Hoje, por conta de uma qualificação que existe no regulamento da venda de ingressos, os torcedores do plano Gold e do plano Silver acabam não conseguindo comprar ingresso. Não que eu ache que o sócio Black não mereça uma prioridade. Ele merece prioridade na compra porque ele paga um plano mais caro. Mas ele não pode ter à disposição dele a compra de 4 ingressos. Ele tem que ter prioridade. Quem tem as estrelas, ou seja, quem tem a presença assídua, tem que comprar antes, mas não comprar tantos ingressos, tem que diminuir essa carga. Existe um temor natural do associado, do torcedor, com relação às finanças, né? Para o associado e para o torcedor, eu entendo ser um temor. Para quem é candidato a presidente, eu entendo que deve ser somente uma preocupação. Claro, para aqueles que tratam a candidatura com uma responsabilidade. O Santos já tem a sua receita do Campeonato Paulista, que seria aquela receita de começar o ano, já comprometida, foi antecipada pela atual diretoria. Um fato lamentável que não deveria ter acontecido, mas enfim aconteceu. Quem conhece o fluxo de caixa, quem conhece a movimentação das finanças do Santos, sabe que é possível buscar ali para os 2, 3 primeiros meses outras fontes de receita que já estão no orçamento do clube. Então, o Santos tem receita sim para começar o ano. Claro, poderia começar o ano de uma maneira muito melhor, se não tivesse sido antecipada essa receita do Campeonato Paulista. Mas tem sim ali na sua receita recorrente do ano, de onde buscar recurso para honrar as folhas de pagamento de janeiro, fevereiro e março. E aí, esse período, aí sim, o presidente precisa começar a trabalhar de uma maneira muito correta, muito forte, para buscar o recurso do restante do ano. Eu sei aonde buscar, eu tenho condição de ter o Santos com as suas contas em dia. O futebol feminino do Santos, eu digo que nos últimos 3 anos é o melhor resultado desportivo do clube. O futebol feminino sempre vem chegando quartas de final, semifinal, até final, não bateu campeão. E eu digo que para bater campeão novamente, que já é uma tradição das meninas, a gente precisa reforçar o time em umas 2, 3 posições, trazer 2 ou 3 atletas diferenciadas e o Santos volta a ser campeão. Para isso, não é necessário um grande investimento. É um investimento normal para você qualificar ainda mais o time e poder voltar a bater campeão. Na verdade, precisa só dar uma atenção, precisa só ter foco no futebol feminino também, assim como no futebol masculino. Com certeza a gente volta a bater campeão. A categoria de base do Santos é um xodó da torcida, naturalmente um xodó meu também, até porque meu tio foi o vice-presidente daquele time que é a primeira geração de meninos da Vila, aquele time de 78 com o Juari, João Paulo, Pita, Nilton Batata. Então não tenha dúvida que é também um xodó da família Marino a categoria de base. Eu penso numa categoria de base diferente, incrementada. Nós temos o nosso planejamento, no nosso projeto, a construção de uma estrutura de desenvolvimento e formação para os meninos da Vila, para que eles possam de verdade se tornarem novos raios. Então, é a construção dessa estrutura dentro do CT Rei Pelé. Uma área de 1.800 metros quadrados construída numa obra, né, de aproximadamente 10 milhões de reais. Um investimento pequeno, se a gente fala em termos de futebol. E com certeza com um resultado garantido. Essa é uma estrutura que eu pretendo construir no primeiro ano de mandato e que já vai dar frutos para nós ainda nessa gestão. Acompanhe nas nossas redes sociais, @renovasantos e @rodrigo.marino10. Lá tem um vídeo que mostra toda essa estrutura e quem validou essa estrutura. O craque Roberto Carlos, o pentacampeão Roberto Carlos. Ele é santista e ele gostou muito do que ele viu o projeto. As pautas sociais são cada vez mais discutidas, né? Eu penso que não existe mais espaço no mundo a questão de intolerância, né? Isso aí é uma coisa que a gente tem que lutar todos os dias contra qualquer tipo de intolerância, contra machismo, contra homofobia, contra racismo.
somos todos iguais, não tem espaço, não é no futebol que não tem espaço, na verdade não tem espaço mais no mundo para intolerância, né? A gente vê que ao longo, por toda parte do mundo, os grandes problemas sociais estão ligados à intolerância. Então as diversidades precisam ser respeitadas de uma maneira natural e repudiadas quando se identifica uma prática, né? Isso não cabe no mundo e também não cabe no futebol. Eu penso que o clube de futebol tem um papel importante nessas pautas e tem que ser um veículo de comunicação repudiando qualquer tipo de intolerância, seja ela qual for a intolerância. Isso daí não, volto a dizer, não cabe no mundo e também não cabe no futebol. Sem dúvida, o meu maior compromisso com o Santos Futebol Clube e a razão de eu ter lançado essa segunda candidatura, quando me perguntaram se eu seria novamente candidato e eu estava pensando se eu seria candidato ou não, o meu maior compromisso é com o futebol do Santos Futebol Clube. Com o clube de uma maneira geral, mas o foco, o objetivo principal é devolver o sorriso e devolver o orgulho ao torcedor santista. Então o maior foco e o compromisso maior é com a montagem de um time campeão, e rápido isso, é montar um time para ser campeão já no início da gestão, já para disputar o Campeonato Paulista de 2024 para ser campeão. Isso sim, é possível e nós vamos fazer.